Como eu falei pra vocês, na sequência eu ia gravar outro vídeo e esse vídeo é a respeito de um comentário que eu recebi. Eu não vou relatar o nome da pessoa porque acho que não convém. Num dos vídeos que eu fiz no YouTube na semana passada, ok? Bom, o vídeo é um vídeo, como eu denominei, é um vídeo de desabafo em função de uma pessoa que ficou residindo na minha casa com um apartamento, com um quarto arrendado, né? E eu retive o valor da caução referente a um absurdo de contas que vieram e a pessoa se sentiu absolutamente ofendida porque entendeu que eu não tinha o direito de fazer isso. Ok. E, por fim, eu acabei, acho que coisa de, não sei, 40 minutos, meia hora depois desse desentendimento, eu resolvi, bom, eu acho que não vale a minha paz e devolvi o dinheiro da pessoa, apesar de eu achar que a situação toda era absolutamente ilegítima. O que aconteceu? Eu tive um cliente, há cerca de um ano atrás, que era um cliente que eu precisava de uma situação judicial, ok? Eu tenho o meu registro na Ordem dos Advogados, tudo absolutamente em dia. O que aconteceu é que, no meio da pandemia, a minha certificação para o site venceu. E não é o site da Ordem, tá? É um site aqui que, como existe no Brasil, a gente tem uma assinatura eletrônica e a gente precisa de um código para fazer essa assinatura. Não sei porquê, o meu código não estava vencido, ele estava atualizado, porque tem uma data para você fazer a atualização dos códigos. Eu ainda estava com o código dentro da data atualizada, mas ele dava erro. Erro, e eu não conseguia peticionar no processo. Então, na época da pandemia, as coisas ficaram super atrasadas, e eu, apesar de orientar a pessoa, explicar todos os documentos que ela precisava trazer do Brasil, e em função da urgência que ela tinha, o que eu fiz? Devolvi o dinheiro do serviço. Bom, eu não estou em condição de atender você no tempo que você precisa, então eu vou te devolver o que você pagou. E devolvi integralmente o que a pessoa havia pago pelo serviço. No entanto, a pessoa insistiu que, além do dinheiro do serviço, eu tinha que devolver o dinheiro da consulta. Eu falei, não, isso está errado. Por quê? Porque apesar de eu não ter conseguido prestar o serviço no tempo que você precisa, em função desse erro no certificado, e eu não estava conseguindo peticionar, e eu já pedi que fosse regularizado e não tinha sido regularizado em tempo, e eu informei isso para a pessoa insistiu que ela pagou a consulta, eu não fiz o serviço, então eu deveria devolver o dinheiro. Só que a consulta do advogado, ela não diz respeito ao serviço, ela diz respeito ao tempo que você usa para ter aquele profissional à sua disposição. Ou seja, eu fiquei durante muito tempo conversando com essa pessoa, eu fiquei dando todas as orientações ao longo do processo, eu inclusive indiquei todo o passo a passo que ela deveria fazer e por isso ela trouxe os documentos do Brasil. Ou seja, quando ela teve necessidade de procurar outro advogado, isso porque eu indiquei, eu falei, olha, doutor, eu quero fazer com você, eu insisto, eu falei, mas eu não vou conseguir atender você no tempo. E como você está com pressa, eu realmente prefiro devolver o dinheiro do serviço. E a gente devolveu o dinheiro do serviço. Ele ficou indignadíssimo e queria que eu devolvesse também o dinheiro da consulta. Depois que eu já tinha devolvido o dinheiro do serviço. E eu me neguei. Falei, não, o dinheiro da consulta não, porque o meu serviço, apesar de não ter sido feito, o meu tempo, ele foi custoso. E esse tempo que eu digo para vocês foram meses, porque a pessoa faz a consulta uma vez, mas a gente continua se comunicando com ela ao longo do tempo. Ou seja, tudo ia chegar para o outro advogado que eventualmente ele fosse contratar mastigado, porque a documentação, o modelo de procuração, a revisão dos documentos, tudo isso eu já havia feito. O que precisava realmente era só assinar uma petição. Então, por causa disso, eu entendi que não era justo eu devolver o dinheiro da consulta. Muito bem, essa pessoa fez um texto no meu YouTube me desmerecendo. Então vocês vejam. Agora vamos fazer uma analogia. Digamos que você vai ao médico, ok? Você vai até o médico, ele diz para você qual é a sua doença. Você escolhe não se tratar com ele.
Você quer a opinião de um outro profissional? Você por acaso sai da consulta e diz para ele assim, olha, doutor, desculpa, mas me devolve meu dinheiro? Não. O tempo do médico é o tempo da consulta dele. Você vai a um dentista, você faz uma avaliação, você paga o serviço para o dentista daquela consulta. E ele diz para você o seguinte, olha, você precisa fazer um canal. E aí você fala para ele assim, olha, mas eu decidi que eu não quero fazer com o senhor. Ou então o dentista mesmo, como foi o meu caso, disse, olha, eu não posso fazer o seu canal, tá? Mas você precisa fazer isso, faz a sua avaliação, verifica o que você precisa. Muitas vezes, no caso, dá o remédio para aquela situação, que o advogado, nesse caso, a posição dele foi instruir o que precisaria ser feito, ou seja, deu conhecimento à pessoa, transmitiu à pessoa quais eram os direitos dela e como ela deveria proceder. Isso é remunerado. E a pessoa se sentiu indignadíssima porque eu, Priscila, por conduta, pego o valor da consulta e reverto em serviços. Ou seja, é por minha prática fazer o seguinte, olha, você fez a consulta comigo? Ok, eu vou descontar o valor da consulta nos serviços que você quiser contratar. Mas nesse caso, não houve mais a contratação de serviço. O dinheiro do serviço foi todo devolvido. E a pessoa insistiu que queria também o dinheiro da consulta. E eu, por uma questão de visão, entendi que não e falei, olha, você pode procurar os seus direitos, porque o advogado tem todo o direito de cobrar pela consulta e assim eu faço. Sabe por quê, gente? Custa o meu tempo. Muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e a gente se doa. A gente passa o nosso conhecimento, passa informação. A pessoa não é obrigada a fechar nenhum serviço. Mas se fechar, o que eu faço? Eu reverto o valor da consulta até para ajudar. Mas isso é uma situação que eu faço em particular. A maioria dos advogados que cobram consulta não descontam os serviços. E mais do que isso, eu tô segurando isso aqui que eu tava limpando meu óculos. A maioria das pessoas que prestam esse tipo de consultoria, elas cobram por hora. Você conhece uma pessoa, faz uma consulta, ela cobra você aquela hora. Depois você precisa tirar novas dúvidas com ela, que não dizem respeito àquele teu processo. Dúvidas outras, ela te cobra de novo mais uma hora. Olha, agora eu tenho uma outra dúvida que diz respeito a um familiar. Aí ela vai e te cobra de novo. Eu não faço isso. A pessoa me contratou e eu respondo a ela uma série de temas, ok? O que acontece é o seguinte, quando ela vai fazer algum outro serviço, porque eu já a conheço, porque eu sei que é uma pessoa que está realmente interessada, muitas vezes eu não cobro uma nova consulta, mesmo que seja um novo serviço. Então, veja, o fato da gente cobrar a consulta e não devolver o dinheiro da consulta quando a pessoa não contrata um serviço é uma prerrogativa do advogado. Isso não diz que o advogado é honesto ou desonesto. Isso diz que o advogado está no exercício regular da sua profissão, ok? Mas tem muita gente que acha o seguinte, bom, se você está prestando um serviço de advocacia, você tem obrigação de me dar informações. E eu tenho por direito... Veja bem, as pessoas se veem nesse direito de marcar uma consulta com você, ocupar 2 horas do seu tempo, 1h30, o tempo que for necessário. Depois, não te pagar absolutamente nada e ainda depois falar mal de você por aí, porque tem muita gente que faz isso. E eu digo para vocês o seguinte, é um equívoco. Quando você vai prestar um serviço para uma pessoa, é necessário que você entenda tudo que diz respeito à vida dela. E aquele tempo que você dedica a ela para conhecer o processo, conhecer quais são os requisitos, o que você realmente pode fazer para ela, é um tempo do seu trabalho, é o seu conhecimento. E a gente tem que ter consciência e respeito pelo tempo do outro, ok? Então é só para esclarecer isso que é muito importante. No final das contas, eu tenho os prints dessa conversa que eu disse, olha, o dinheiro da consulta eu não vou devolver e se você ficou indignado com isso, eu posso apenas lamentar, porque aquilo que é serviço eu realmente concordo e devolvi integralmente e fiz isso por iniciativa própria, porque eu queria que ele não ficasse à espera de uma resolução de uma situação minha particular, ou seja, a pessoa não pode ser prejudicada porque aconteceu um problema qualquer, num erro, num registro de site. Mas a gente está fadado a isso. Infelizmente, essa era de internet deixa muitas vezes a gente refém da comunicação, refém de alguns protocolos eletrônicos que muitas vezes não funcionam. Isso significa a pessoa mal profissional? Não, significa que aconteceu um impedimento.
Agora, uma outra coisa interessante. Logo em seguida, eu vi um comentário de uma outra menina, ou seja, foram 2 comentários no mesmo vídeo, dizendo o seguinte: eu já ouvi gente reclamar dessa advogada em grupo. E eu digo pra vocês, eu também já vi gente reclamar dessa advogada em grupo. Gente, inclusive, que não sabia nem que eu tava ali porque eu tava com o meu telefone pessoal. Eu não tava com o meu telefone profissional. E a pessoa que reclamou, por acaso, nunca tinha feito nenhum serviço comigo. E o mais interessante é que eu já tinha observado isso e a gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Existem pessoas que estão em grupos de imigrantes querendo aliciar e ganham. Vocês vejam bem aonde vai a má fé do ser humano. Ganham para falar mal de um outro profissional porque elas indicam a pessoa delas, A, B, C, D, E, para fazer aquele serviço. Então, quando uma pessoa pediu uma recomendação minha, essa pessoa que nunca tinha feito nada comigo, não me conhece, não sabe quem eu sou, ok? Fez um comentário, chamou no privado, alguma coisa do tipo, e fez um comentário para me denegrir. E aí a pessoa me contou. E depois eu vi, em outra oportunidade, isso acontecendo num grupo. E aí depois eu fiquei pensando assim, gente, mas essas pessoas não me conhecem. E aí eu fui a fundo buscar as informações. Eram pessoas que estavam sendo contratadas por serviços de consultoria de imigração, ou seja, nem eram advogados, ok? Não eram outros advogados que estavam fazendo isso, apesar de eu saber que também existe, para poder pegar a imagem de alguém que já está consolidado e vou enfraquecer essa imagem, porque a pessoa está procurando aquele serviço porque já conhece, mas eu quero levantar o meu. Então, para levantar o meu, eu vou falar mal do outro. E eu digo para vocês, nunca fiz isso, tá? Primeiro, porque eu sei que muitas vezes o cliente dá a entender para todo mundo que ele tem razão, mas ele não tem. Isso acontece. E outra coisa, vocês vão no meu Instagram e vocês vão ver que eu tenho, para a maioria dos meus vídeos, muito mais resposta positiva do que negativa. Então, porque os likes, né, eles são limitados a perfis. A menos que a pessoa pudesse criar uma série de perfis fakes para conseguir me dar dislike, é que ela conseguiria impactar negativamente o meu serviço. Mas esses 2 comentários eu excluí e fiz questão de vir aqui esclarecer o porquê da exclusão, porque o que aconteceu? Uma cliente minha que viu o comentário, nós aprofundamos a situação, veio conversar com o pessoal do escritório. Então, a Paula recebeu uma mensagem e ela teve que se justificar. Agora você veja como um impacto negativo, como um comentário que às vezes não tem nada de realidade, leva ao impacto negativo na nossa vida. E a gente teve que abrir a situação para a cliente, mostrar para ela todos os prints e a cliente, enfim, conseguiu perceber que eu estava com a razão. Mas eu não quero ficar me justificando. Então eu peço que as pessoas tenham a devida decência. Primeiro, entenda, nada é 100% nessa vida. Eu não sou 100%, eu não consigo agradar todo mundo. Também não espero em agradar, porque como a gente sempre fala, nem Jesus Cristo conseguiu e ele era um homem santo, um homem que se fez Deus na terra, enfim. Se ele não conseguiu agradar todos, quem sou eu para conseguir? Mas eu tenho que parar de me ofender com essas coisas. Fora a questão emocional, eu só não quero que isso prejudique o meu trabalho. Então, se você tem algum problema em relação ao meu trabalho, que você venha a mim e nós resolvamos. Naquilo que eu entender que eu tô errada, eu vou ceder. Né? Aliás, é uma prerrogativa minha, eu sempre faço isso, todo mundo sabe. Não gostou? Eu também. Às vezes eu me recuso a trabalhar com algumas pessoas, porque às vezes não bate. A pessoa muitas vezes quer, e eu, como não sou defensoria pública, eu tenho direito de escolher os meus clientes. E eu falo pra vocês mesmo, já aconteceu de eu entender, olha, não, essa pessoa não vai funcionar comigo. Seja porque ela não segue as minhas instruções, seja porque ela é equivocada na percepção dela em relação ao que é imigração, e eu me recuso ao atendimento, já falei isso pra vocês várias vezes. Mas é muito importante que a gente tenha zelo e cuidado, ok? Talvez eu esteja falando pro vazio, porque quem faz esse tipo de coisa, não adianta vir ninguém falar a respeito que a pessoa vai continuar se achando na razão e o importante para ela é realmente criar confusão,
mas eu apelo acho que é importante essa justificativa, porque eu não costumo excluir nenhum comentário, mas eu me senti ofendida e eu também não queria expor, tá? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Muito cuidado mesmo com o que a gente ouve das outras pessoas e do que a gente reproduz. Já aconteceram coisas comigo aqui em Portugal, assim, extremamente desagradáveis, que envolveram outras pessoas, inclusive gente, youtuber, famoso e tal, e eu, por conduta pessoal, escolhi me calar. Falei, eu não vou ganhar nada com isso. Eu não vou, assim, por mais que eu estivesse certa, por mais que eu estivesse dona da minha razão, eu preferi me silenciar, ok? Porque eu acho que criar polêmica em volta das pessoas traz uma energia ruim para minha vida. Então, de repente, eu deixei de ter um ganho financeiro porque as pessoas, por acaso, pudessem pensar, não tá assim, assado e tal, por que as coisas mudaram? E eu digo para vocês o seguinte, eu prefiro perder, porque para mim dinheiro é uma situação, é uma moeda, ok? É um papel colorido, aqui a gente atribui valor, mas a paz não tem preço. Então, muitas vezes eu prefiro deixar de ganhar, a me envolver em alguma polêmica, trazer para minha vida discussão, trazer para minha vida energias negativas. Então é por isso que eu evito, muitas vezes, me posicionar em relação a algumas coisas. Quando é alguma coisa muito séria, eu pontuo. Mas, de modo geral, as coisas acontecem e eu sempre deixo, lá para cima, para fazer a justiça. Porque eu acho que ninguém sabe o que vai no nosso coração além de Deus, ok? Essa é a minha perspectiva a respeito de mim mesma. Não adianta eu tentar me mostrar, me explicar, ser transparente. Sempre vai ter uma percepção muito individual a cada um sobre quem eu sou. Mas eu sei quem eu sou e o mais importante, eu procuro fazer da minha vida aquilo que dá orgulho a Deus. Para eu, quando eu chegar no meu momento, ele olhar para mim e falar assim, Priscila, você, olha, me surpreendeu. Em vários momentos eu queria que você, eu sabia que talvez você fosse vacilar e você pensou, o que o Senhor está pensando a meu respeito? E aí você respirou fundo e não foi adiante. Então, eu prefiro que Deus faça a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Então, o tempo mostra essas coisas, ok, gente? É isso, Um beijinho e até o próximo vídeo.